Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30. Olá, meu irmão e minha irmã. Dando continuidade à sequência das reflexões sobre as 7 palavras de Cristo na cruz, chegamos hoje à 6ª palavra, que é: tudo está consumado. Podemos olhar essa palavra de 2 formas. Podemos olhar a partir da perspectiva de que nós vemos alguém que está ali derrotado e que nessa derrota está dizendo: chegou ao fim, não há mais nada a ser feito. Uma visão de tristeza. Mas podemos olhar, e essa é a maneira certa, a partir de uma percepção de alguém que está majestosamente cumprindo e levando a cabo, levando a termo a sua missão de uma maneira perfeita, porque foi totalmente obediente, totalmente coerente, totalmente fiel à vontade do Pai que está no céu. A Sagrada Escritura nos mostra essa obediência de Cristo de diversas formas e também a consciência que ele tinha de que a sua missão não era por si mesmo, mas era em unidade com Deus, em unidade com a Santíssima Trindade. Se você olha aí na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7, dizem assim: eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer tua vontade. Aqui, o autor da carta aos Hebreus coloca palavras que Cristo disse ao assumir a missão, ou seja, ao encarnar-se, no contexto em que o Verbo se faz carne. Cristo, totalmente consciente da sua missão, diz que o Pai não queria mais sacrifícios de animais, não queria mais os sacrifícios da antiga lei, não queria mais os sacrifícios do Antigo Testamento, mas formou ele um corpo para que ele, neste corpo, pudesse ser totalmente obediente, como diz aqui: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nessa mesma dinâmica, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, o próprio Jesus nos diz assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja como Jesus era totalmente consciente da sua missão. E porque era consciente, tem condições de encaminhá-la no caminho certo, para que, ao final dela, ele tivesse a condição de gritar e de dizer: isso tudo está consumado. Também no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus diz assim: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Percebamos aqui mais uma vez que Jesus vivia uma missão que não era a partir de uma vontade da sua humanidade em si, mas de uma unidade que existia entre ele e o Pai, e a partir dessa unidade, nos momentos de oração em que Jesus se colocava, e a consciência que o Pai ia dando ao homem Jesus da sua missão. Lembremos também das vezes em que Jesus foi anunciando a sua paixão. Ele sabia onde é que iria culminar aquilo, foi tomando aos poucos consciência disso, porque o Pai o ia revelando. Perceber essa frase de Jesus: tudo está consumado, também nos liga ao que no dia anterior Jesus fez com os seus amigos, com os seus apóstolos na última ceia. Diz o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1, o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É emocionante ouvir isso, é emocionante ler isso. Amou-os até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, repito, amou-os até o fim. Aqui temos uma unidade entre esta fala de Jesus na cruz: tudo está consumado, e esta fala dele aqui na última ceia. Esses 2 momentos, na verdade, fazem parte de um único gesto de entrega e doação. O que na quinta-feira à noite, naquela última ceia com os seus apóstolos, ele fez.
e que doou o seu corpo no pão e doou o seu sangue no vinho. O que ele fez ali, no outro dia, ele fez no seu próprio corpo, fazendo com que um gesto desse significado ao outro. Então, ali naquela hora na cruz, esse sentimento que pairava no coração de Jesus, que o evangelista João nos narra, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até a plenitude, amou-os até a consumação de tudo que a sua missão envolvia. Algumas traduções colocam que até o extremo os amou, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Tudo isso está correlacionado ao fato de Jesus ter cumprido de maneira perfeita e plena a missão que o Pai havia designado, a missão de salvação, a missão de anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho e de cumprir o que era necessário ser cumprido. Vendo essa frase de tudo está consumado, amou-os até o fim, até o extremo os amou, a gente observa que em Jesus realizou-se a plenitude, completou-se a totalidade do que é o verdadeiro amor. Quer entender, quer aprender o que é o verdadeiro amor? Olhe para Jesus e olhe para Jesus na cruz, onde tudo consumou-se, onde a sua missão foi até o fim. Ele foi até o limite, passou dos limites, porque até o extremo levou a sua missão. E que plenitude do amor é essa? Que totalidade do amor é essa? Doar-se a si mesmo. Muito importante a gente da cruz retirar esse entendimento, coisa que primeiro precisa passar pela nossa percepção para que a gente vá pela fé colocando isso em prática. Que o amor mesmo, como Deus nos ensinou, Ele que não sente nem tem amor, mas é o próprio amor, nos mostra e nos ensina que amar é doar-se, é entregar-se, é gastar-se. Isso é muito importante nós entendermos. São Paulo nos explica que essa entrega total de Jesus reúne nele toda a salvação da raça humana, mas também reúne em Cristo tudo o que há no mundo. Uma citação que eu já disse aqui num outro vídeo, São Paulo nos explica que tudo o que há neste mundo foi feito por Ele e para Ele, onde este Ele é Cristo. Foi feito por Ele porque Ele é a palavra que o Pai usou para criar, e para Ele porque tudo o que há neste mundo o Pai fez para o Filho. E de uma maneira que somente o Pai e o Filho entendem e que nós abraçamos pela fé, essa consumação que Jesus fala na cruz aconteceu não só na plenitude da salvação da raça humana, mas também todo o mundo, toda a criação era planificada. Em que sentido? Jesus levava ao cumprimento, ou seja, ao sentido para o qual as coisas foram feitas, naquela hora ali se cumpria. E esse sentido está embutido no fato de que Jesus reunia todas as coisas e apresentava-as a Deus. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, Ele aqui é Deus, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que Deus nos fez perceber, nos revelou algo que estava em seu coração desde o início. E o que é isso? O desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. É por isso que Jesus é esse sacerdote, é esse pontífice que liga a terra e o céu. Por isso tenhamos esse entendimento de que a consumação da missão de Cristo aconteceu, chegou ao ápice ali na cruz, mas foi acontecendo desde o momento em que ele entrou neste mundo e disse: eis que venho para fazer a vossa vontade, ó Pai, até o ápice da realização plena e total do amor. Aprendamos de Cristo esse verdadeiro amor, porque na nossa vida precisamos entender que nós também recebemos uma missão e precisamos levar a missão da nossa vida até o fim. São Leão Magno fala algo que nos ajuda a refletir melhor sobre isso. Diz assim: de nada vale levar o nome de cristão sem imitar o Cristo. Ora,
Ser cristão é ser outro Cristo, muito mais do que ser cristianizado, ser cristificado, ter a forma de Cristo. E porque temos a forma de Cristo, os pensamentos de Cristo, nós precisamos também na nossa vida saber que temos que cumprir a nossa missão, a nossa vocação, que primeiramente é a vocação à santidade, a ser totalmente unido a Deus, a viver a vontade de Deus. Mas temos também as nossas vocações específicas. É importante a gente saber responder na vida a pergunta: para quem sou eu? Para quem o Senhor me enviou nesta vida a realizar a totalidade do amor? Em qual contexto o Senhor me permitiu estar para ali consumar a minha missão e poder dizer com Cristo: tudo está consumado, na família, no trabalho, na comunidade, enfim, onde eu estiver, sem murmúrio, mas com a certeza de que eu preciso levar a termo aquela missão que o Senhor me deu. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina que aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas o será também nas grandes. Capítulo 16, versículo 10 do Evangelho de São Lucas. Ou seja, levar à plenitude, levar à consumação a nossa missão não começa da grandiosidade, mas começa na fidelidade nas pequenas coisas. Como está a sua fidelidade nas pequenas coisas que Deus confiou a você, na sua família, nas pessoas que Deus colocou para você conviver, no seu trabalho, na sua inserção, nos meios onde você vive? Tem sido fiel ou tem tentado fugir da missão, até inconscientemente, não querendo vivê-la da maneira que está designada por Deus, muitas vezes murmurando ou desejando uma vida que não é a nossa? Aprendamos com o Senhor a ser fiel no dia a dia, nas pequenas coisas, na provação que vem a conta-gotas. Aí mora a fidelidade. Nós precisamos ter na vida, meus irmãos, opções muito claras pelo Evangelho, sem vida dupla, sem aqui nesse contexto agir de uma maneira e aqui querer colocar uma máscara bonitinha para ser cristão. Assim nós não levaremos a nossa missão a termo, assim nós não teremos condições de dizer com Jesus: tudo está consumado. Quero terminar essa reflexão com 2 versículos do Evangelho de João, do capítulo 12. Primeiramente o versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus falava primeiramente dele, que sabia ser o grão de trigo, mas nós também somos grãos de trigo onde o Senhor nos semeou. Temos que ter a consciência que aí onde o Senhor nos plantou, nós devemos florescer, e para florescer precisamos morrer, porque a doação total de si é a realização, é a consumação plena do amor. O próprio Jesus sabia disso, mas na sua humanidade precisava lutar contra, às vezes, uma vontade humana que queria ser diferente dos planos do Pai. Já falei para vocês ontem aquele versículo em que ele, no horto, agonizava, pedindo que o Pai afastasse o cálice. E esse versículo agora também do capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 27, Jesus diz assim: agora a minha alma está perturbada. Ele sabia que a sua missão seria pesada, dolorida. Mas que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora. Jesus sabia que era exatamente para cumprir essa missão que ele veio. Saibamos nós também que onde o Senhor nos plantou, na realidade que nós temos hoje, por mais que o Senhor queira transformá-la, mas é a partir dela que a missão começa. Tenhamos consciência que é de onde nós estamos hoje, seja isso ruim ou seja isso bom, seja um lugar que nós não queríamos estar, mas seja o lugar onde nós queremos estar. É aí que o Senhor vai começar a missão. Então, aceite, acolha essa palavra que o Senhor nos diz, que precisamos realizar essa missão sabendo que temos que morrer. Assim poderemos dizer um dia com Cristo: tudo está consumado. Amém.